Gente, então vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos, né? Muito bom dia, boa tarde, como diz o Ulisses, depende de onde que o pessoal está aí no fuso. Queria agradecer muito a todos vocês, né? Como equipe Antibelo, queria muito agradecer a vocês por estarem aqui hoje, né? Para a gente fazer um bate-papo sobre as certificações aí do Exim e da IAPP. Então, fiquem extremamente à vontade a fazerem perguntas, a conversarem, né? Só fazendo algumas apresentações, alguns pontos que normalmente a gente tem de dúvida e que aí a gente vai conversar um pouco mais. Nós fizemos uma apresentação aqui para nortear um pouco a apresentação de vocês, mas o foco aqui mesmo é um bate-papo, né? Então, só para a gente... Queria que o Fernando e o Ulisses se apresentassem, por favor. Ulisses. Bom, prazer, eu sou Ulisses Machado, sou advogado, sou CISO de formação e de experiência profissional. São 36 anos de advocacia, 20 anos de segurança da informação e prazer estar aqui com vocês. E sou instrutor convidado aqui da Antibellum. Prazer estar com vocês. Grande honra, né, Ulisses? Grande honra. Honra para mim. Vamos lá, Fernando. Deixa eu por último. As mulheres vão ficar por último hoje. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Fonseca, eu sou instrutor desde criancinha, né? Desde 93. Eu dava aula de DOS, WordStar, Lotus 123. Então, umas coisas que há muito tempo não existem mais, né? Antes do Windows. Existia aquele período antes do Windows, depois do Windows, né? E há já mais de 20 anos eu estou trabalhando com segurança da informação. Especificamente nos últimos 5, 6 anos, tem focado muito em privacidade, proteção de dados. Então, eu sou o fundador da Antibellum, e a gente embarcou nessa questão de privacidade muito cedo. Bem assim, fizemos as primeiras turmas do treinamento do Exim de privacidade, né, no Brasil. Né, a gente começou quando não existia LGPD, quando era GDPR. A gente tinha alguns alunos de multinacionais que precisavam, né, e a GDPR nem estava efetiva ainda. Ela ainda estava naquele período, no vacatio legis, né? Eu estava ainda esperando, ainda antes dela entrar em vigor. Então, a gente começou com o Exim, a gente colocou centenas de estudantes, né? Aqui na Antibellum a gente não fala alunos, a gente fala estudantes, porque o aluno é aquele cara que vai na aula, o estudante é aquele cara que estuda, aquele cara que realmente se estuda e aprende. Então, a gente colocou centenas que se certificaram como DPOs Exim, e já em 2019 nós abraçamos aí a APP como parceria, e temos feito assim, vários treinamentos de CIPT, do CDPO. Então, já ministrei 11 turmas de CIPM, e é um prazer estar aí com vocês. Então, eu tenho no foco de hoje, de privacidade, né, a minha experiência é essa. E não sou advogado, sou o único aqui que não sou advogado, dos palestrantes. O único não, porque tem vários aí. Não, dos palestrantes. Assim. Você está dizendo isso só para se gabar? Com certeza, Ulisses. Não tem a menor sombra de dúvida. É vantagem agora? Aqui, gente, tem o pessoal ainda falando que a gente está sem som. Como cada um de nós, o Ulisses, o Fernando também, nós não estamos próximos, a gente está se ouvindo, mas o pessoal está ouvindo, nada de som. O áudio está ok, Ana? Sim, o áudio está ok, beleza, então. Ótimo, então tá jóia. Deve ser alguma coisa por aí, gente. Infelizmente, a gente não tem como alterar isso, assim, é alguma coisa realmente local, né? A gente vai seguir em frente porque a gente não tem o que fazer agora, nesse momento. Ótimo. Gente, então, só me apresentando, eu sou advogada, não sei se deve ser um demérito, né, Ulisses? Eu sou advogado, mas sou legal. Mas sou legal, exatamente, estou brincando, viu, gente?
Sou advogada, mas minha atuação profissional praticamente durante toda a minha vida foi na área de gestão, na área de saúde, sou especialista em direito digital, compliance e sou instrutora certificada do Exim, né? O Fernando aí me sequestrou aí da área da gestão e me colocou aí para trabalhar nesse desafio da proteção e privacidade de dados. Eu costumo dizer que eu acabei me apaixonando, né, Ulisses? Porque a gente se apaixona por esse conteúdo. Então, hoje eu também estou como diretora administrativa do Instituto Brasileiro de Segurança, Proteção e Privacidade de Dados, né, que é o IBRASPD, e sou uma das sócias e sou instrutora da Antibelo também, na área do Exim, mas não vou puxar a sardinha para lugar nenhum, né, porque eu também fiz o IAPP, então a gente vai bater um papo bem legal sobre isso aí, né? Então, vamos lá. Gente, aqui na Antibelo, na área comercial, e aonde a gente vê algumas, está todo mundo vendo a tela aí, beleza? Sim. Ótimo. Então, o que acontece aqui, quando a gente faz o atendimento, a nossa área comercial, em todos os questionamentos que a gente recebe em evento, em alguns locais e por aí vai, o que acontece? As pessoas sempre perguntam para a gente qual que é o melhor, qual que eu devo fazer primeiro. Então, assim, essas perguntas são perguntas que normalmente aparecem para a gente. Mas fiquem à vontade, esse momento aqui é um momento de bate-papo, então fiquem à vontade, estou de olho aqui no chat de vocês, para a gente estar conversando mesmo e tirando algumas dúvidas aí sobre as duas certificações, tá? Então, o que a gente levantou aqui, né, eu, o Ulisses e o Fernando, sobre quais são as perguntas que normalmente vêm, qual é a diferença entre as certificações, por que eu escolho uma em detrimento da outra, como que eu me certifico com uma e com a outra, por que eu faço só uma certificação, por que eu posso fazer mais de uma, o que é o tão famoso CIPT, né, que também é um curso encantador, né, o que é a certificação Security Officer na ISO, né? Se é uma coisa para advogado, é uma coisa só para segurança da informação, o que é isso? Quero conhecer um pouco mais sobre a proteção, estou começando agora, qual caminho que eu vou seguir? Então, ou seja, quais são as diferenças que a gente tem aí entre as certificações? Então, vamos conversar um pouquinho, e a primeira coisa que eu acho que assim, a gente elegeu aqui como sendo extremamente importante para a gente começar a falar o que é o Exim e o que é a IAPP. Então, nós vamos falar um pouquinho para vocês quem é a instituição, o que é a instituição Exim e o que é o IAPP. Então, só para a gente contextualizar um pouco mais aqui, o Exim é uma instituição certificadora, né? A base dela é na Holanda, ela tem 38 anos de atuação no mercado de certificações, aí nós temos aí alguns pontinhos aí, né, que é Holanda, Alemanha, Estados Unidos, Brasil, Índia, China e Malásia, são pontos aonde a gente encontra aí locais aonde nós temos sedes do Exim, né? E o mercado brasileiro, apesar do desenho estar um pouquinho, quase saindo ali do Brasil, o Brasil, nós temos vários locais aqui onde realmente a gente tem certificações e cursos de certificações, né? O Fernando comentou aí desde quando a gente tem uma parceria, nós comemoramos recentemente, né, no início de fevereiro, 25 anos da Antibelo, e nós temos aí desses 25, 17 são em parceria com o Exim. Então, é uma parceria muito sólida. A Antibelo foi a primeira empresa na América Latina, lecionar os cursos de formação, né, de proteção e privacidade de dados, de PO, e aí depois a gente continuou aí também com outras estratégias, né? Bom, falando um pouquinho aqui da certificação e já puxando, e se vocês quiserem fazer algum questionamento também, fiquem à vontade. O que acontece, tá? Nós temos a certificação de PO Exim. Para você ser um DPO, que é um Data Protection Officer, pelo Exim, você tem que fazer 3 provas, né? Aqui na Antibelo, a gente faz 2 treinamentos, né, que são a parte de proteção e privacidade de dados, que a gente chama de PRI, que envolvem os cursos de Data Protection Foundation e Data Protection Practitioner. Os 2 são baseados no GDPR, que é a legislação da União Europeia sobre a proteção e privacidade de dados, né?
E juntamente com os dois, como a pegada, como o Exim, ele trabalha muito com a questão de segurança de informação, a parte tecnológica, ele achou por bem também colocar a parte do Information Security Foundation, que é a parte do ISO 27001, né? Então, ou seja, se eu somar essas 3 provas, aí eu literalmente ganho, né, o badgezinho aí de Data Protection Officer. Então, essas 3 certificações aí, elas juntas, elas constroem a certificação de PO, dentro de um conceito bem diferenciado, onde a gente tem aí não só a parte de proteção e privacidade de dados, como também a parte de segurança da informação. E, oi, diga, pode falar à vontade. Não, achei que você ia mudar de slide já. Não. Antes de você mudar de slide, até uma coisa importante. Isso faz muito sentido. Aí vem uma das primeiras coisas que a gente tem que entender nas certificações, é que, olha só que interessante, a GDPR, né, ou RGPD, Regulamento Geral de Proteção de Dados, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Uma coisa que eu falo, na realidade, essas leis, elas não têm a privacidade no nome delas. Elas têm a proteção de dados no nome delas. Então, quando você fala assim, proteção de dados, é a parte mais importante, porque não existe privacidade sem proteção de dados. É uma coisa que a gente chama atenção, inclusive, no curso. Não adianta você fazer um termo, um contrato de privacidade, assim, falando assim, um aviso de privacidade, prometendo ao seu titular que ele terá a privacidade respeitada, se você não tem controles que suportam a privacidade. Então, hoje, nós temos, assim, eu acho que é melhor você não proteger, entregar, tipo assim, você não ter um contrato, não ter um termo um aviso de privacidade, mas não deixar que aquele dado vaze, proteger aquele dado efetivamente, do que o contrário, que acontece, que quando, principalmente no Brasil, que não tem uma tradição de lei de privacidade, quando veio a LGPD, as pessoas se preocuparam em legalmente se amparar cobrando dos fornecedores, modificando os contratos com os operadores, né, colocando aviso de privacidade, fazendo as planilhas de roupa, né, para mapear o fluxo. Ou seja, a gente viu muita movimentação no sentido mais jurídico da coisa, mas alguém precisa sustentar essas promessas. Eu venho repetindo isso desde 2019, aliás, no final de 2020, eu venho repetindo. Alguém tem que entregar, né, Fernando? Alguém tem que entregar. E nada melhor do que uma certificação que tem o pé e o DNA no ITIL, né? Que é um DNA de entrega, né? DNA de É o entrega. caso do ESIM, né? O ESIM, ele, assim, por muitos anos foi o principal instituto que entregava o ITIL, então, assim, a pessoa respira bastante. O EXIM respira gestão. Você vai ver que, assim, as certificações do EXIM são muito focadas em gestão. Então, essa certificação de segurança, ela não é uma certificação técnica. Ela não é aquela coisa assim, pô, eu sou advogado. Então, a Renata fez, o Ulisses fez, apesar de que o Ulisses tem um background, não tem anos como CISO, né? Então não conta. Mas a Renata assim, fez e sabe que é uma certificação que você não precisa escovar bit, como a gente fala na informática. Você não precisa ser um cara técnico para conseguir se certificar, para conseguir entender as questões de segurança da informação que são abordadas nessa certificação. E eu acho que é o mínimo para você dialogar com a equipe de segurança. Pô, eu sou um advogado, eu vou ser o de PO. Quem vai ser seu fiel escudeiro? A equipe de segurança. Você vai contar com quem para garantir a entrega daquilo que você promete? Segurança da informação. Então, você tem que dialogar com segurança da informação. Então, esse é o principal ponto onde a gente fala onde a gente fala aí da segurança, que é legal, assim, que a principal ponto é que o Exim, por ser um instituto que tem diversas certificações, a gente vai falar assim, tem até ethical hacking, tem cybersecurity, tem algumas coisas, DevSecOps, que a gente vai falar hoje à tarde. Agile. Então, assim, o Exim, ele é um instituto que certifica, ele não é focado em privacidade, ele não é um instituto só de privacidade. Então, ele tem essa formação mais ampla. Então, assim, poxa, eu fiz, legal, fiz o CDPO, eu fiz LGPD, eu fiz
o CIPM, de gestão do processo ali. O que me falta, né, o que falta aí para que eu possa exercer melhor a minha função? Na minha opinião, agora é hora de você conhecer a segurança, a proteção de dados, que é o que está, digamos assim, no nome das leis, né? É hora de conhecer melhor a proteção de dados. Na verdade, o legislativo não é muito bom de marketing, né? O nome, o apelido dessa lei deveria ser originalmente LGPP-DPSI, né? Devia ser Lei Geral de Privacidade, Proteção de Dados e Segurança da Informação. Porque o DNA dela é segurança da informação. Você não faz proteção de dados sem segurança da informação. O Leandro até colocou aqui também que ela foi vendida, né, Ulisses, como se fosse um segmento puramente jurídico, né? E na verdade ela tem o DNA dela é todo de segurança da informação. Mas até para vender o segmento jurídico, faltou privacidade no nome, né? Privacidade é jurídico e é antigo, né? Exatamente. É um elemento antigo jurídico e faltou no nome. É incrível. Não, fala que a definição de privacidade remonta à Grécia Antiga, que é fantástico isso, né? Então, ou seja, é uma coisa que a gente tem desde a época de Aristóteles e a gente acha que a coisa apareceu com a internet. É uma coisa que a gente discute muito, né, até no treinamento, exatamente sobre essa questão. Tem uma coisa que eu gostaria muito de falar aqui, que eu acho extremamente importante. Algumas pessoas me perguntaram assim, quem me conhece profissionalmente sabe que eu atuei bastante na gestão na área de saúde. E o pessoal falou, Renato, o que isso tem a ver com os profissionais da área de saúde? Por que você fala tanto disso? Gente, isso aqui eu falo que é uma situação e é uma realidade que vai cair no colo de profissional da área de saúde, principalmente, né, aí eu falo aí dos enfermeiros que implantaram aí a segurança do paciente, a parte de gestão da qualidade, isso aí tem extremamente a ver com todos os profissionais da área de saúde. Eu vejo assim, eu falo que recentemente, na última turma que a gente teve de formação do Exim, nós tivemos falo que a segunda enfermeira, né, porque a primeira fui eu lá atrás. Então, assim, felizmente, a gente está começando a perceber que os profissionais da área de saúde estão começando a entender que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é uma lei, ela já veio, ela já está aí, e a gente tem que trabalhar um pouco mais com isso, né? É extremamente difícil trabalhar, porque o pessoal acha da área de saúde que é simplesmente lidar com sigilo profissional. Não é isso. A gama é muito maior. Só emendando aqui numa coisa que o Fernando colocou, dando o meu depoimento aqui sobre a parte do ISO aqui, o que acontece? Quando você sai do curso de privacidade, dos dois cursos ali, do Foundation e do Practitioner, você fala assim, poxa, mas como é que eu vou conversar, exatamente o que o Fernando falou, como é que eu vou conversar com o pessoal da TI aqui, da empresa que eu estou, sendo que eu não entendo terminologias, estratégias, ferramentas que eu posso lidar. E o curso do Information aí, Security Foundation, ele vem muito com esse fornecimento desse conhecimento. Então, é uma coisa que ela não é pesada, não é tecniquez, é um curso bem legal, bem estratégico. E eu que não sabia nada dessa área, a gente tem uma certificação aí e a gente consegue compreender bastante esse conteúdo também, né? Então, eu acho muito legal o Fernando estar colocando isso. E uma outra coisa que a gente não pode deixar de esquecer é que o Exim também tem uma certificação voltada para a LGPD, que é o Privacy and Data Protection LGPD, tá? Que ela foi criada dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, né, com os conceitos dela. Então, e ela é uma certificação que ela caminha sozinha, ela não contribui diretamente para a certificação de PO, mas ela tem todo o valor e todo o conhecimento aí envolvido aí também, então, a parte dos conceitos aí de proteção e privacidade de dados com a nossa legislação, tá? Posso ir agora, Fernando? Rapidinho, só falar um pouco de Essentials. Principalmente no nosso curso aqui, ele tem praticamente tudo que a Foundation tem. O exame, todos os exames, todas as certificações internacionais, o exame é em dólar.
Então, o exame ele é muito mais barato em dólar, e a gente consegue oferecer ele num valor muito mais interessante. Então, eu acho a LGPD uma certificação sensacional para quem não vai implantar não vai fazer assim, não vai implantar o sistema de gestão, que é o que acontece no practitioner. Se eu não vou implantar o sistema de gestão, ao invés de fazer a foundation, eu faria a LGPD. E quem não vai implantar o sistema? Quem tem que aprender isso e não vai implantar o sistema? Gerente, coordenador de marketing, de RH, todas as pessoas na empresa que vai ser o seu privacy hero, que vai ser a pessoa que vai ter que entender a LGPD dentro do setor dela. Então, esse Essentials era um curso que a gente tinha que fazer turmas fechadas nas empresas, colocar 30 pessoas por empresa, 40 pessoas por empresa, porque você tem uma necessidade muito grande para que o seu programa de privacidade dê certo, você precisa ter a privacidade permeada pela empresa inteira. E você precisa ter os seus Privacy Heroes. Então, essa é uma certificação, um curso e uma certificação com um custo muito atraente, tem quase tudo que o Foundation tem. Você não precisa tomar o tempo, que é muito mais caro que o curso ou que a prova, é o tempo das pessoas, né? Então, você não precisa tomar horas e horas e horas para o cara aprender a implantar um sistema de gestão de privacidade de dados, porque isso vai ser feito pela equipe de privacidade. Mas mas a pessoa de marketing, de RH, de várias áreas da empresa, todas as pessoas que lidam com dados pessoais, os gestores dessas áreas precisam ter esse conhecimento de LGPD que este curso dá. Mais do que isso, né, Fernando? A Milena está colocando aqui a questão da conscientização nas empresas. Eu preciso que a cultura da privacidade seja disseminada por toda a empresa. E essa parte da LGPD, ela é muito importante, principalmente aí o Data Protection na LGPD, porque a gente consegue fornecer conceitos fundamentais, né, para a pessoa, para aquela cultura ser criada a gente costuma brincar, né? Desde o porteiro até o alto escalão da empresa, porque isso é fundamental, que é mudança de cultura, é uma mudança de cultura da empresa. Então, é fundamental que esse curso é um curso que a gente tem, igual o Fernando colocou, entrado muito nas empresas para trabalhar a questão das conscientizações. Ótimo, agora pode ir. A gente tem muitos slides pela frente. Pois é. Porque a gente são 3 faladores, né? Gente, só para dar uma puxada aqui em outra coisa, o que acontece? O Exim ele tem muita visão de carreira, né? De trilhas de carreira, de formações. Então, o interessante é que ele casa uma certificação com a outra, e aí, de uma, você começa a fazer um outro treinamento, que às vezes é só mais uma prova. E, na verdade, a gente, quando entra nesse meio, a gente começa a pensar isso mesmo, nossa, mas é só mais uma prova. E é assim que a gente começa a pensar, né, Ulisses? Na hora que a gente vê, a gente já faz, eu falo que é a sopa de letrinha, né? Você começa a ter um monte de certificação. E o que acontece aqui? Da Antibelo, a gente tem trabalhado muito com isso, e é um resultado muito interessante que a gente tem tido. Porque nós temos aí a parte da certificação ISO, né? Que é o Security Officer. Então, ou seja, você já tem ali, se você já é um DPO, já fez as certificações do Exim, você faz mais um treinamento, faz uma atividade, que é uma tarefa que é fundamental para ser feita, e aí você faz a prova do management e você tem mais um selo aí, que é o Security Officer, né? Então, não sei se o Fernando quer contribuir com mais alguma coisa, porque nessa parte, ou até o Ulisses. Só lembrar o nosso lema, né? 2 cursos, 4 provas, 6 certificações. Na verdade, 6 certificações no final das contas, né? Exatamente. Esse ISO é uma prova, eu não fiz ainda essa prova ISO e vou ver se esse ano eu resolvo essa pendência. E o interessante é que a carga horária é uma carga horária boa para você ter o conhecimento, né? Então, ou seja, aí a gente tem, em termos da parte de privacidade, você tem 32, com mais 24 da parte de segurança da informação. Então, você tem um conteúdo aí dentro de uma quantidade de carga horária boa, mais as tarefas que a gente tem que fazer, né? Só um esclarecimento sobre isso. Por que são só 2 cursos? Porque a gente
concatenou, né? A gente juntou o Information Security Foundation e o Professional num curso só, e a gente também fez a mesma coisa com privacidade, porque existia muita sobreposição. A gente percebeu que no curso de privacidade tinha muita coisa que você via no Foundation, depois repetia o mesmo slide, a gente não tinha como fazer diferente. Era o mesmo assunto no Practitioner. Aí a gente falava assim, poxa, tem 16, mas de quatro acabava que dava 40 horas. Tem como a gente otimizar isso? E outra coisa, se você faz o Foundation, você quer o Practitioner. E no final do Foundation, você conhece a lei e você fala assim, meu Deus, e agora? Ah, cenas do próximo capítulo. Agora, para você poder implementar, para você resolver o problema, você tem que fazer o Practitioner. Porque ao final do Foundation, você conheceu a lei, você conheceu, você sabe tudo que você tem que atender, mas você não sabe como. Aí você faz o Practitioner, que ele explica passo a passo um sistema, assim, ele vai te levar realmente a um sistema no qual você consegue fazer a gestão da capacidade da sua empresa. E ele é muito metódico, muito passo a passo. Faz isso, 1.1, 1.2 e tal. Então, a gente falou, não tem sentido. Não tem sentido, vamos juntar um treinamento só para fazer, para economizar o tempo das pessoas, diminuir o custo do treinamento. Então, a gente tem tem dois cursos, um curso para duas provas. A mesma coisa foi com o Security. Também tinha muita sobreposição. Tanto que o Security caiu mais ainda, caiu para 24 horas, que é a carga horária mínima do Professional. Então, o que a gente fala, na verdade? A gente está dando o curso Practitioner e Professional, e ele contempla também os assuntos do Foundation, porque o Foundation não tem obrigação de ter um treinamento formal. Para você tirar uma certificação do Practitioner e do Professional, você tem que fazer o curso e você tem que apresentar um trabalho no final do curso. Então, é uma atividade, né? Uma atividade no final do curso. Então, a gente dá, na verdade, a gente está dando o curso do Practitioner, o curso do Professional e cobrindo todo o conteúdo também dos Foundations. O interessante também é que essa estratégia que a gente adotou, com isso, a gente conseguiu um índice de aprovação muito alto nas certificações, né? Então, esse é um dos diferenciais que a gente tem na Antibelo, porque a gente trabalha com uma metodologia ativa de ensino. Então, a gente tem a nossa empresa fictícia, né, que é a Evolveris, aqui nos treinamentos do Exim, né, e que a gente vai fazendo com que ela vai se modificando e se adequando aí ao GDPR, à LGPD. Então, essa metodologia e essa estratégia é bem legal, por quê? Porque, na verdade, ela faz o aluno vivenciar os problemas que ele vai encontrar na realidade prática dele. E ele consegue resolver com os conceitos que ele tem, que ele verifica dentro do Foundation, ele consegue aplicar no Practitioner, e com isso ele vai fazendo a ligação ali e tem um índice de aprovação nas certificações bem interessante, né? Então, a gente costuma dizer que a gente não treina os nossos alunos para aula, para fazer prova, a gente ensina, por isso que a gente chama todos eles de estudantes e não de alunos, né? Então, basicamente é isso. Posso? Eu acho que esse é um conceito importante, né? Porque Também. o aluno frequentemente pede, puxa, eu queria fazer um simulado, ou tem um simulado, os alunos trocam, né, no chat acesso aos simulados pagos, gratuitos que existem e tal. E é muito mais fácil aprender e muito mais útil aprender do que aprender a fazer prova, né? Essa é que é a verdade. Na verdade, a gente tem uma coisa aqui em Minas que a gente brinca, que eu acho que já não é só de Minas, é do Brasil todo, que a gente não ensina, não dá o peixe, a gente ensina a pescar. E, na verdade, é um pouco isso que a gente trabalha aqui dentro. A gente não treina o estudante para fazer a prova, a gente ensina, trabalha com conhecimento, né? Só aqui trabalhando uma coisa que eu acho extremamente legal dentro do Exim, que são todas as skills que ele tem aí dentro do portfólio. Então, assim, só para reforçar aquela questão que a gente já falou no início, ele não é um curso, não é uma instituição que trabalha só com um foco. Ela tem um foco bem amplo, igual o Fernando colocou aí também a questão muito voltada para gestão, tecnologia e como que você pode trabalhar isso com proteção e privacidade de dados também. Então, tem toda a parte de Agile. Hoje à tarde também já faço o convite para vocês aí, a gente vai ter um evento falando sobre DevOps,
onde a gente vai trazer a Milena, né, que é uma das representantes aí do Exim, que é a representante do Exim aqui no Brasil, né? Então a gente vai trabalhar aí com essa proposta do DevOps que tem crescido demais, né? DevSecOps. DevSecOps, exatamente. Legal. Tem a parte de Lean também, vai vir Kanban por aí, tem outras novidades aí também, né? Tem a parte toda do business, do management, da tecnologia, então tem a parte de forense, tem uma série de outras coisas aqui junto com o Exim, né? O DevSecOps é importantíssimo, né? Uma forma de você compreender do outro lado, né? Do lado da entrega, aquilo que Privacy by Design preleciona, né? Com certeza. Segurança Exatamente. desde a concepção e envolvido em todas as etapas do processo, né? E o DevSecOps é a materialização disso. E o interessante é que, assim, para a gente, por exemplo, que eu sou advogada de raiz lá, né? O que acontece? Na hora que a gente vê com o DevSecOps ali, quando você mistura e encaixa com a parte de proteção e privacidade, você percebe assim, gente, é perfeitamente casável o negócio. Então, ou seja, é o dia seguinte, né? Ok, eu falo que eu estou ali com aviso de privacidade, mas como é que eu vou demonstrar? A evidência está por ali, né? Então, eu acho que é bem interessante isso. Bom, vamos mudar agora de certificadora, né? Vamos para a IAPP, senão o pessoal começa a falar, pô, você está falando só do Exim? Não, vamos discutir o IAPP aqui também. Né? IAPP é uma instituição que foi fundada em 2000, então, ou seja, ela tem 22 anos aí de organização, ela é sem fins lucrativos, né? E ela foi organizada, é uma comunidade, né, global, ela tem aí reconhecimento aí em todo o mundo aí, na área de privacidade de informações. Né? Então, a IAPP ela trabalha de uma forma bem focada na questão da privacidade, mas isso não quer dizer que ela deixa a tecnologia de fora, né? E o Fernando e o Ulisses sabem muito bem disso, porque eles trabalham a questão do Privacy by Design, porque, na verdade, a privacidade não é só uma questão de legislação, muito maior do que isso, né? Então, aqui no Brasil, só no Brasil, nós temos a parte da certificação CDPO, né, que ela entrou no Brasil aí, o ano passado, nós fizemos a primeira turma, se não me engano, foi em agosto, né? Participamos juntos, né, Ulisses, eu e você, da primeira turma. Tem uma canequinha que está aqui até hoje. Pois é. Foi a primeira turma do mundo. Os primeiros do mundo. Os primeiros do mundo, que foi a primeira turma do mundo, porque evidentemente tinha sido lançada a certificação CDPO e a gente pegou o primeiro dia, né, do lançamento. Disponível do lançamento. A gente foi a primeira empresa também, da mesma forma que fomos com a Exim, a primeira empresa. E só que dessa vez, não no Brasil, América Latina, Américas, como foi o Exim, né? Dessa vez conseguimos pegar os primeiros do mundo. E a gente fez aí 120 kits, não só que o Ulisses até mandou, né, para os primeiros do mundo, né? Porque foram as 4 turmas. Só em agosto a gente teve 120 alunos, né? A gente colocou 120 pessoas, capacitou 120 pessoas nesses dois treinamentos, o CIPM e o LGPD, que hoje eu ministro o CIPM, continuo ministrando o CIPM, e o Ulisses assumiu brilhantemente a LGPD. A gente tem fortes elogios aí. Eu tinha certeza absoluta, fiquei muito feliz com a disponibilidade. Então, hoje, nós dois entregamos aí essa certificação CDPO. Falando um pouco só, voltando à questão... Fernando, fazendo só um parêntese, visitando lá o site do IAPP, eu vi que eles lançaram o CDPO FR na França, né? Francês. Pois é, então assim, nós vamos ser eternamente os primeiros, inclusive em nível internacional, porque o primeiro CDPO foi no Brasil, né? E agora estão estendendo aos outros países. Eles estão fazendo isso, até porque a França tem, além da GDPR, tem uma legislação própria, né? Que eles fizeram essa... E voltando só à questão da IAPP, o que diferencia? A IAPP, ela é igual à ESACA, né? Eu sou o presidente da ESACA aqui em Belo Horizonte. A ESACA tem 50 e tantos anos de auditoria e segurança. Ela é uma associação que gera conteúdo, que gera networking só focada em auditoria e segurança, governança, GRC hoje.
mas ela abrange que GRC, né? Ela nasceu com auditoria. Eu tive o prazer de conhecer um dos fundadores do Exaca lá em Los Angeles, né? O senhor muito interessante que eu encontrei com ele e falei assim, eu sou o fundador do Exaca, né? Ele, o último vivo. Isso foi antes da pandemia até ter que mandar uma mensagem, conversar. Então, assim, eu tive o prazer de, mais de 50 anos, eles eram auditores que eles fundaram a Exaca, né? E a IAPP é a mesma coisa, só que com foco Não é à na toa que cidade. no setor público o TCU é o palácio do Exaca, né, aqui no Brasil. Auditorias. O DNA da Exaca vem de auditoria, mas evoluiu muito em função a caminho do GRC, e agora estão começando a entrar em cybersecurity. Então, já faz um tempo, né, cybersecurity, que é uma área interessante. E privacy também, né? E a IAPP é isso para a privacidade. A IAPP também é um instituto, sim, há mais de 20 anos, há 22 anos agora, que é formado inicialmente por advogados, né? Assim, eu lembro quando a gente assinou o contrato de parceria, eu até lembrei que eu tenho que subir esse vídeo, né, que o presidente da IAPP falou o seguinte, olha, gente, a IAPP não é só de advogados, nós temos aí 30% das pessoas que não são advogados, ou seja, até hoje 70% são advogados, né, mas já tem 30% que vêm da área de tecnologia, segurança, que tiraram essas certificações, mas assim, uma riqueza de material de privacidade fantástico. Você se associa à IAPP e você tem acesso a um conteúdo gigantesco. Realmente, assim, a riqueza do material que a IAPP produz para a privacidade é muito grande. Então, essa é a principal diferença, né, quando a gente fala das certificações, é que a IAPP ela é focada completamente em privacidade. E tem um conteúdo. Diga. Perdão, uma coisa que eu acho muito interessante na IAPP é a quantidade de estudos e de material que ela produz relacionado com a privacidade de dados. Então, assim, faça uma visita depois, né, no site, vale muitíssimo a pena, porque a gente, por exemplo, quem é membro, né, da IAPP, a gente consegue ter acesso a uma série de materiais, de artigos. Agora, tem vários ainda que são gratuitos, que você consegue entrar e ter acesso aos estudos, às informações. Então, assim, uma instituição que ela é muito voltada, que ela é totalmente voltada para a questão de privacidade, mas, é igual o Fernando falou, exatamente para você trabalhar a questão da privacidade, você precisa também de segurança. Então, ou seja, você precisa de ter um privacy by design ali desde o princípio também, né? Então, uma coisa que a gente tem aqui, por exemplo, o Fernando, ele é instrutor do CIPM, né, que é a parte de management, que é baseado na GDPR. Mas por que a gente trabalha com a GDPR, né? Por que a IAPP ainda trabalha com a GDPR? Por que ela não fez tudo 100% LGPD? Gente, a LGPD, a essência dela está no GDPR. Basta a gente ler, né, Ulisses, aí os materiais que a gente tem aí construídos e elaborados e disponibilizados pela ANPD, vários, né, foram baseados aí em estudos e materiais que estão disponíveis nas autoridades supervisoras da União Europeia, né, como a ICO e outras tantas por aí. Na verdade, só fazer um ajuste nessa. Ela fala assim, ela não é assim baseada na GDPR, ela trata a GDPR também, assim como a CCPA da Califórnia. Sim. Né? O foco assim, o Exim não, o próprio sistema de gestão do Exim é totalmente baseado na GDPR, ele já é pronto para usar. Isso que é o fantástico. Se você está assim, não, eu preciso resolver esse problema. Você pega o sistema de gestão do Practitioners, ele está pronto para você usar. O CIPM, ele te dá todos os elementos para você montar o seu framework da sua empresa para atender dezenas de leis, até como a lei americana, como a IAPP é americana, a gente tem que lembrar que todos os estados americanos têm leis estaduais, são 50 estados. Então, quem mora nos Estados Unidos, ele tem que fazer um framework, ele não pode seguir um passo a passo, uma receita de bolo da GDPR. Ele tem que fazer um framework que ele vai ter que pesquisar todas as leis, apesar de que isso está no sistema de gestão do Practitioner. Também, se você olhar direito, ele é muito baseado na GDPR, mas no começo ele fala, você tem que coletar todas as leis. Mas, assim, o CIPM ele é mais isento no ponto de vista de lei.
Ele fala assim, você vai ter que... Você coleta a lei, você olha isso, você pega... Ele, assim, ele não é, assim, focado nem na CCPA, nem na GDPR. Ele fala da PP, ele fala, assim, de várias leis, mas ele traz alguns pontos, ele traz aí a GDPR, ele traz a CCPA, né, que também vai virar CCRA na Califórnia, né? Uhum. É, Tem uma lei nova do Colorado também. tem uma lei nova. Então, O Solovo estava mencionando ela ontem numa entrevista. Então, não, e todo dia tem, né? Nos Estados Unidos, todo dia tem as leis estaduais novas. Então, o CIPM, ele é amplo, né? Ele é um curso no qual você olha assim, ok, eu preciso montar o meu Lego aqui, eu vou pegar essa lei aqui, eu vou pegar essa... Ele te dá as técnicas, as práticas, o conhecimento, Os mas pilares, né, você tem que Fernando? montar. Isso. Você tem que montar ali, mas mas ele traz muito, 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 muito conhecimento, assim, de prática, não vinculado com as leis, igual como o Ulisses falou, do professor Solov, muitos A gestão de modelos risco, que é interessantes. fantástica também. Então, ele traz muitas coisas dessas. Bom, desculpa, agora pode passar, Não, esse é o que... mas Eu estava vendo o Daniel Solov falar e ele, assim, ele é muito reverente ao GDPR, né? Ele menciona frequentemente o GDPR como um grande impacto na privacidade, no mundo, e o fato dele ter funcionado como um despertar nos Estados Unidos, né? Nos estados, nas legislações dos estados e na provocação, embora a gente saiba que muito do que o GDPR sistematizou foi a partir de nomenclatura, jargão e conceituação norte-americana, né? E até canadense, né? E No até caso canadense, é, né? Erika Volker. Exatamente. Então, assim, a Europa comprou, né, que realmente, assim, a gente fala assim, pô, os Estados Unidos não tem nenhuma lei federal. Cara, mas tem 50 leis. Os Estados Unidos está desde a década de 70 fazendo leis de privacidade. Assim, a tá na Europa foi cultura dele, né? a Europa foi quem comprou a Europa foi quem comprou realmente assim a ideia e aplicou com muita força. Mas acho que quem definiu realmente os primórdios da privacidade foram os Estados Unidos. Assim, boa parte, né, das ideias, das coisas vieram, né, dos Estados Unidos. Igual a gente, essas coisas assim. Ou, às vezes um país é igual o É futebol que foi nem inventado aquela na história, Inglaterra. né? O país inventou o limpador de para-brisa e aí o outro veio e aperfeiçoou, colocou para o lado de fora do Lá de vidro. fora. É uma história antiga, assim. História de... eu Exatamente. ia citar o futebol e o rock, né? Que os ingleses puxaram o rock e fizeram as melhores bandas do mundo, né? Puxaram ali o rock do blues, puxaram ali o rock and roll, e daí sai Beatles, Rolling Stones e Queen e tudo que a gente vê por aí. E o futebol, né? Que a gente puxou o futebol na Inglaterra e virou a paixão aqui. Mas e o negócio pegou mesmo aqui, né? Pelo menos pegar antigamente, agora não. Mas vamos lá. Só porque eu estou preocupada com o horário aqui. Exatamente. Vamos lá. É, a IAPP ela não é uma única certificação. Então, aqui a gente abriu o leque aqui para vocês verem que que a IAPP tem outras certificações, né? Tem o CIPP, né? Que aí você tem, conforme cada um era o que vocês estavam colocando, cada uma das áreas aí, você pode ter o CIPPE da Europa, o C, que é o do Canadá, e aí tem também a parte do US, né? Que é a parte dos Estados Unidos. Então, você pode ir fazendo de acordo com o que você achar melhor ou com o país que você tiver mais contato ali. A gente tem algumas pessoas, né, até nós já tivemos contato aí, né, Fernando, que eles fazem o CIPPE muito pela abrangência dele, né, em relação a isso. E tem o CIPM ou o CIPT, que aí eu vou deixar para vocês dois falarem bastante, porque são os instrutores, né, a Antibela é a única empresa que hoje trabalha aqui no Brasil com a formação CIPT da IAPP, né, que é o Privacy Technologist. Então, vou deixar isso aí para os dois instrutores falarem sobre isso, né? E só uma questão aqui, que se você tiver o CIPP, CIPM ou CIPT, você pode ser um fellow, mas para você ser um fellow, você precisa de ter experiência comprovada,
na área, né, de atuação na área de proteção e privacidade de dados, né? Isso Então, nos prejudica porque você tem aí o CIPP. Foi uma coisa que, inclusive, no dia que a gente fez uma conference, uma apresentação junto com o EAPP, a gente perguntou, né, falou assim, poxa, mas a LGPD, ela não te leva para o Fellow. Então, assim, se eu quiser ser um Fellow, eu tenho o CIPM disponível em português, mas eu preciso de um CIPP qualquer, ou US ou E. No caso, as pessoas vão para o E, que é a GDPR. Aí sim, é uma certificação focada, mais focada na GDPR, né, o CIPP-E, porque o CIPM é só gestão do programa, assim, é o programa de gestão ali da privacidade. Quem trata as leis é o CIPP. Por isso que o CIPM é o mais vendido, é o mais famoso, porque ele serve para todas as leis. Então, o cara faz LGPD e CIPM, CIPP US e CIPM, CIPP-E e CIPM, CIPP-C e CIPM. Ele sempre combina o CIPM com algum CIPP ou com LGPD. Mas, no caso do Brasil, como a nossa não é um CIPP-BR, né, que eu achei que fosse o que a IAPP ia lançar, eu até, assim, sinto muito que o pessoal tenha lançado no formato de LGPD, ao invés de lançar um CIPP-BR, porque o CIPP-BR nos daria a condição de ser um fellow. Né? Então, assim, se você quer ter o título, entre aspas, máximo, né, da IAPP, de ser um fellow, você tem que, hoje, né, você tem que fazer um CIPP, que é em inglês, junto com o CIPM. Aí a gente vai explicar mais na frente, que você fala, por que eu faria só o CIPM? Né, a gente tem uma resposta para isso. Bom, eu acho que a será que gente vai já lançar? podia puxar, Fernando. Hã? Já podia falar disso de uma vez, por que a gente faria só o CIPM? O CIPM, ele é veja bem, o CDPO, ele é uma certificação que ele tem LGPD e CIPM. Se você quer uma carreira internacional, você está pensando em trabalhar para fora e mudar para fora, que muita gente está pensando, e tem muita demanda, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, tem muita demanda de privacidade e proteção de dados. Se você quer realmente pensar, você pensa em sair do Brasil, você tem que passar por essas certificações. Então, você faria... eu falei, poxa, o pessoal na França não vai reconhecer o meu CDPO-BR, eles vão reconhecer o meu CIPM, eles vão procurar, a França vai procurar pelo CIPM e por um CIPP-E. Se você está querendo ir para a França, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, tem que falar inglês também. Então tem isso, né? Então, assim, então eles vão procurar por um CIPM ou CIPP-E. Então, você pode, sim, fazer só o CIPM e só o CIPP. De repente, você, não, eu quero fazer só o CIPM. Eu já tenho o treinamento aqui do Exim, eu já conheço a LGPD, eu já sei, eu quero fazer só o CIPM. E ele, assim, ele é relativamente muito mais acessível do que fazer essa de PO-BR, né? Você tem uma diferença de valor, a pessoa não tem dinheiro para fazer, que não são baratos, não são em dólar. A gente sabe, infelizmente, não pode fazer nada em relação a isso, né? A gente também paga em dólar. Então, a gente sabe que é um investimento, não é caro, ele é um investimento alto. Ele é uma coisa que é um investimento na sua carreira que te dá um retorno. Mas, às vezes, você não tem... Às vezes, a pessoa, naquele momento, não tem como fazer aquele investimento. Então, ela fala, não, vou fazer o CIPM. O CIPM, ele é realmente a certificação de reconhecimento internacional. Ou fala assim, cara, eu quero ser fellow. Então, eu não vou fazer o CDPO, vou fazer o CIPM e o CIPP-E. Ou CIPP-US, CIPP alguma coisa. Porque eu quero chegar no fellow. Ou você faz o CDPO e depois faz o CIPP. Tem uma vantagem também que, junto com as certificações da IAPP, e isso é uma coisa que deve ser lembrada, a IAPP é uma associação. Você tem que pagar todo ano para ser associado. Junto com essas certificações, vem uma anuidade da IAPP. Então, quando você faz a primeira certificação, se você quiser fazer uma outra certificação, você já não paga essa anuidade. Então, ela também sai bem mais barato. Você fazer assim, poxa, eu já tenho CIPM, quero fazer CIPP, o seu CIPP sai muito mais barato que você pagou no CIPM, porque você não inclui ali o custo, eles chamam de segunda certificação, então esse pacote é mais barato. Então quem estiver pensando em carreira no exterior, reconhecimento de multinacional, às vezes vale a pena, eu sei que o CDPO até essa nossa instrução a gente aqui no Brasil tem que vender CDPO, mas assim, sendo honesto, com todos os que estão ouvindo aqui, se você pensa em fazer uma coisa internacional e você tem um investimento
que você quer fazer, todo mundo tem um limite de orçamento, né? Você pode fazer o CIPM mais CIPP, porque ele vai te dar o FIP, que é super reconhecido no exterior. Então, esse é uma questão de carreira. E lembrando que você vai entrar para uma associação a qual você vai ter que manter-se associado para manter a sua certificação. Certo? O Eric está pedindo para falar mais sobre a anuidade. Eu acho que ele se os perdeu um valores pouco naquela agora. coisa. Eu não... Eu também não sei os valores, mas cada certificação que a gente faz, Eric, não só cobre a anuidade, como te dá um tempo a mais, né, correspondente somando aquilo que você já tinha. Por exemplo, você pagava uma anuidade, não é, e faz um CIPM, um CDPO. Né, você recebe com o CDPO, ao pagar o valor do curso, você estende o tempo da sua anuidade por um novo período. A IAPP ela associa muito a anuidade com a realização dos cursos e das certificações, né? Eu vou até pegar o embalo aqui com outras duas questões que foram colocadas aqui. Primeiro, Adolfo. O Adolfo colocou aqui, Fernando, que ele queria ter feito o CIPT com a gente e não conseguiu porque não teve retorno. Então, aqui, vou dar um puxão de orelha aí no nosso comercial aí. Vamos abrir uma turma. Pode deixar que vai ter outro. O que acontece? E a questão do custo, nós optamos por não falar sobre valores aqui, tá, Júnior? Então, eu vou deixar meu contato aqui, o contato que a gente tem do comercial aqui no e-mail, no chat, e aí vocês mandam para a gente manda para vocês. Mas o acordo foi que a gente não falasse sobre valores, tá? Uma questão do EXIM aí, o EXIM não tem anuidade. O EXIM, exatamente. não tem que renovar. O reconhecimento é internacional também. O reconhecimento é internacional. Quer dizer, então, o EXIM tem 38 anos e está no mundo inteiro, né? Então, isso. Também você tem o reconhecimento internacional do EXIM. Tem uma outra pergunta aqui que veio se não haveria a possibilidade do CDPO ser um CIPP. Na verdade, não, a gente até conversou sobre isso. A ideia foi criar uma certificação da IAPP que ela fosse em termos de valores, em termos de focado no mercado brasileiro e não no mercado internacional. Então, por isso que ele não é um CIPP, ele é um CDPO, ele é diferente um pouco em relação a isso. Tá? Lembrando que tanto EXIM quanto IAPP praticam valores menores em dólares no Brasil. Porque senão o brasileiro não teria isso, não é culpa do EXIM ou da IAPP. Infelizmente, a nossa economia, o nosso salário não é compatível com a Europa, com os Estados Unidos, e então eles têm que praticar um preço, eles praticam um preço inferior aqui, ao contrário de outras certificadoras, mas tanto a EXIM quanto a IAPP, a gente gosta muito disso, que Sim. Eles têm um preço bem inferior. Então, o que você paga para fazer uma certificação no Brasil é muito, muito mais barato. A gente inclusive, treinou pessoas da Europa, né? Brasileiros que estão na Europa. Sim. Porque é muito Eles mais barato, vieram fazer o curso com a gente por causa dos valores. Deixa eu só puxar, porque a gente está na reta final aqui, só para a gente falar o que eu tenho de conteúdo, tá? Não é que sim, igual a gente falou, nós temos as duas questões aí, tanto a parte da segurança da informação, quanto a parte de privacidade. Nós já falamos sobre isso, só para a gente entender e reforçar aqui o que a gente coloca em cada conteúdo. Tem toda a parte da norma ISO, com perspectiva de segurança da informação, gestão de riscos também, a parte de abordagem e organização, controle de segurança da informação e de conformidade. Isso no curso de segurança de informação do EXIM, tá? E aí, se a gente for olhar a parte de privacidade, a gente tem toda a parte de fundamentos e regulamentações voltadas, aí sim, somente no GDPR, tá? A organização da proteção de dados e o sistema de gerenciamento de proteção de dados, tá? Onde a gente tem aí igual o Fernando colocou para vocês, literalmente você vai aprender a como é que você pode implantar a gestão de proteção de dados e privacidade dentro da sua empresa. Se eu for olhar para o IAPP, nós temos aí no CDPO-BR a parte toda de LGPD, né, onde a gente tem a introdução da privacidade, as leis de proteção
de Dados brasileiras, as legislações setoriais, né, que estão envolvidas. Então, a gente faz uma discussão mais ampla sobre isso. E aí, na parte do CIPM, aí a gente tem o desenvolvimento, né, do programa de privacidade, a estrutura do programa, quais são as legislações, e aí como é que a gente trabalha com o ciclo de vida operacional para proteger, sustentar e para dar uma resposta a incidente. Então, o que acontece? Todo esse conceito, a gente casa as informações aí, né? Ou seja, você mescla os dois conteúdos aí em relação... E o que a gente quer colocar para isso? Que as duas certificações, elas são muito complementares. A certificação do EXIM e a certificação da IAPP, elas são muito complementares entre si, tá? Então, o que a gente colocou aqui foi só um paralelo aqui entre as provas. Então, ou seja, por isso que eu brinco da sopa de letrinhas das certificações que a gente tem ali. O idioma da prova, todas as provas do EXIM são em português, e a IAPP, a prova do CIPP e do CIPT são em inglês. Agora, o CIPM, a LGPD, que levam ao CDPO, são em português, né? O treinamento, a parte do formato da prova, o EXIM você pode fazer via Pearson VUE, né, que é o Test Center, ou via web, ou então presencialmente aqui em Belo Horizonte ou em São Paulo, a gente tem... Que é muito melhor porque tem cerveja. Ah, meu Deus! Tem vinho também. Tem vinho. A IAPP, ela sempre faz a prova via Pearson, né, o Test Center, ou via web, né? Nós não temos a possibilidade de fazer essa... Olha lá o Tom, exatamente, Tom, você está devendo a visita para a gente. Os números de questões, o PDPE, que é o LGPD, tem 20 questões, o ISMP, que é a parte do management, que dá o CISO, a certificação ISO, tem 30 questões, o PDPF, PDPP e SFS tem 40 questões, e a parte da IAPP não, ela já é diferente, é uma prova maior, ela tem 90 questões. Por conta disso, o tempo dela é maior também. Então, ela tem 2 horas, 2 horas e 50, 2 horas e meia, mais ou menos. E aí, o que acontece? A prova do EXIM, ela é diferente de acordo com as questões. Então, eu tenho lá a parte de LGPD com 30 minutos, a parte do Foundation, toda a parte dela do Foundation com 1 hora, e a parte do ISMP com 90 minutos, e a parte do Practitioner você tem 2 horas com a consulta do GDPR. Ah, mas aí fica muito fácil. Todo mundo que faz a prova do Practitioner nem abre a consulta, né, Ulisses? Porque não dá tempo, porque é muita questão ao mesmo tempo aí. Os simulados, o EXIM, ele fornece alguns simulados oficiais, tá? A IAPP, eu nem preenchi ali, porque tem alguns que ela manda, ela disponibiliza, e uma questão diferenciada da IAPP é o seguinte, todo o material, nesse kit aí que a gente falou da questão da anuidade, existe um kit que ele vem junto com a anuidade, ele vem junto com o material e com alguns simulados, mas ele não tem, a IAPP ela não disponibiliza mais simulados para a gente. Por exemplo, a prova da LGPD não tem simulado. E você assina um termo de NDA na hora que você faz a prova, que você não deve comentar com as outras pessoas como é que foi a prova. Então, ou seja, em relação a isso, a gente não tem muita sobre a característica da prova propriamente dita, né? É claro que a gente tem algumas orientações que todas são repassadas para os estudantes que estão com a gente, tá? E a questão aí da validade, o EXIM, ele se estende aí, você tem uma vez certificado, você permanece certificado, e a IAPP, como ela é uma associação, ela tem que ser validada periodicamente com os CPEs, né, que são as atividades que você vai fazer relacionado com a questão da privacidade, ou seja, você tem que comprovar para a IAPP que você está exercendo a sua profissão e está trabalhando com a proteção e privacidade de dados. E também continuar pagando a taxa de membro aí, né? Então, ou seja, esses aí são os conceitos aí que a gente tem. Eu acho que foram praticamente todas as perguntas. A gente não falou do CEPT. Assim, Sim. Naquela hora que eu falava do CEPT, o CEPT, gente, até como falou, eu sou totalmente tendencioso
O Ulisses também, que divide comigo aí essa tarefa do CIPT, fala, é um curso sensacional do ponto de vista seguinte, vamos botar a mão na massa, vamos fazer os avisos de privacidade, vamos fazer o site. Você não vai aprender HTML, você vai falar assim, o que precisa ter? Eu vou ter um opt-in, um opt-out, como é que eu posso usar? Eu tenho que usar a opção de opt-in, o que eu não posso fazer, que são os dark patterns, né? Que são assim, os padrões que você não deve usar. Tem até um dark pattern chamado Zuckering, em homenagem ao Mark Zuckerberg. Então, assim, o que você não deve fazer nesses dark dentro do seu site. Então, ele é o technologist, ele não é para TI. Ele é assim, é para você desenhar, para você especificar o que deve ser feito dentro dos seus sistemas, né, do seu site, dos seus sistemas, para preservar a privacidade. Então, ele é aquela coisa assim, é que nem o corte da picanha argentina, né? É outra longitude, né? Outra. Ele pensa um privacy technologist, não é um cara de tecnologia. É um cara que tem o pé nos dois mundos, né? De gestão, de risco, né? Eles enxergam risco, né? O IAPP tem uma visão muito ampla de risco. E o Privacy Technologist é esse corte diferenciado aí da picanha, né? Ele não é um profissional do tipo que a gente está acostumado a pensar, né? É um viés do profissional de privacidade. Assim, ele é exatamente o que fala, é um arquiteto, né? Um engineer, e assim, é uma certificação respeitadíssima. Tem até um vídeo muito engraçado, né, se vocês procurarem um vídeo da IAPP, no qual a pessoa senta, né, as duas pessoas disputando uma vaga de emprego, você está vendo para de emprego? Vim, tal. Ele fala assim, pois é, eu tenho SANS, GIAC. Eu falo assim, CISM, GIAC, não sei o quê. Vai falando e rebatendo as certificações, aí chega no final, a menina fala, CIPT. Eu, cara, CIPT? Então, tipo assim, CIPT acabou a conversa. Né? De todas as certificações que eles foram falando, né, para a vaga lá de privacidade, na hora que fala CIPT, acabou a conversa, porque ela é bem assim, ela é uma certificação muito, mas muito, 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 muito interessante. Se você, assim, para ser um privacy architect, um privacy engineer, um privacy architect, você realmente é a melhor certificação que ela entra em questões muito de design, design de ferramentas, design de aplicações, para exatamente focando no privacy by design. Então, o CIPT, ele é um design de aplicações. Infelizmente, eu não consegui convencer, né? Eu conversei isso aí com toda a equipe da app, desde o Trevor, o Byron, assim, todo mundo, o Matias, a gente vem falando, insistindo, não consegui convencê-los a traduzir o CIPT. Infelizmente, eu não consegui. Então, assim, o curso, eu ministro em português, eu vou falando o curso, vou explicando as coisas em português, mas a prova, infelizmente, ela é em inglês. E, ao contrário do Exim, também o IAPP não te dá um tempo adicional por não ser a sua língua. Então, assim, uma coisa que eu cheguei no final da prova do CIPT, assim, com tempo contado, porque você tem que ler um case grande em inglês e entender o inglês, que também... mais de um, né? Mais de um, claro. Você tem que cada questão, você tem um case e 3 questões, um case e 4 questões. Então, assim, são cases grandes, né? Que você, assim, você passa aperto lendo. Por mais que eu converse em inglês, faço reuniões, tenho um inglês ali muito bom no ponto de vista de consigo me comunicar perfeitamente em inglês, você tem essa questão, e principalmente eu tenho a impressão de que as questões também são feitas por advogados, né? Porque eles usam algumas palavras do inglês que não são muito coloquiais, não é um inglês simplório, é um inglês rico, né? Então, tem palavras ali que você vê nas questões que às vezes se entende pelo contexto. Então, esse para mim, assim, e olha, gente, pode falar que eu sou um péssimo vendedor, né?
Se for, pô, Fernando, você tem certeza que está vendendo o CIPT? É maravilhosa a certificação, mas eu tenho que ser muito honesto, porque a pessoa entra no treinamento, só o treinamento vale a pena, eu quero fazer só o treinamento. A pessoa entra no treinamento com a expectativa de tirar uma certificação, e você vai ter que se esforçar nessa prova pela questão do inglês. Então, assim, você pode fazer uma segunda chance, uma terceira chance, né? As provas adicionais não são tão caras assim, mas o CIPT é uma certificação sensacional. Para mim, eu acho que a certificação que eu mais gosto dentro da área de privacidade. É difícil, eu não deveria falar assim, mas ela é diferenciada. Ela não parece com nada da Isaac, do Xim, do próprio EPP. Ela é totalmente diferenciada, ela é focada em Fernando, o Júnior está fazendo uma pergunta aqui, qual que é a mais relevante, CIPT ou CIPM? Eu acho que depende muito do foco do trabalho dele, mas eu acho que as duas são complementares, assim, demais. Eu gosto muito das duas. A CIPT, você, assim, realmente, você entra no grupo mais seleto, depende Sim. do que você quer. Você tem pouquíssimos CIPTs no Brasil, não enche duas mãos com CIPTs, eu acho. Você tem, pelo menos que você vê no LinkedIn, você não tem tantos assim, não. Então, assim, no mundo mesmo, o número de CIPTs não é tão grande. Então, assim, se você fala assim, cara, eu quero trabalhar ali na operação da coisa, né, no desenho de um site, de falar assim, eu quero não é nem trabalhar nisso, não, porque, na realidade, as pessoas ficam estudando muito a lei, não sei o que e tal, e a pessoa não sabe realmente, não entende realmente o que tem, a aplicação daquilo prática. Então, o CIPT, ele é bem prático, é a aplicação prática da coisa. Outro dia a gente teve essa discussão aí sobre o pessoal ia banir o Telegram. Eu até tirei um trecho do CIPT, que está no CIPM também, do professor, do Daniel Solov. Coloquei lá, falando assim, gente, que isso é um tipo de ataque à privacidade, né? Que você, na realidade, você está criando E o professor Solov coloca o seguinte, se qualquer entidade ou governo te priva de algum acesso à informação, ele está criando um bias aí, ele está criando uma distorção na sua percepção da realidade. Né? Até se lembrar, pensar no mito da caverna, né? A gente está criando uma distorção ali, porque você não pode ver o que é classificado como fake news. Então, assim, você não pode ver, o governo não te deixa ver aquilo. Você não tem oportunidade de avaliar se aquilo seria ou não. Então, isso é uma distorção do ponto de vista, isso não estou falando isso politicamente, estou falando uma das coisas que existem dentro do Privacy by Design, dentro do Privacy Architecture, que é uma das coisas que a gente estuda dentro disso. Você não pode manipular a informação que chega para você manter a privacidade, porque senão você está manipulando a própria pessoa, o próprio pensamento dela. Então, isso é um tipo de distorção também que tem. A gente estuda as coisas, o CIPT me encantou porque, ao ver o CIPT, eu vi coisas que eu nunca tinha visto e que as pessoas não comentam em nenhum grupo de WhatsApp, são coisas que são artigos, são técnicas, são coisas que você não vê em grupos de WhatsApp, porque esse conhecimento realmente as pessoas não têm. Pouquíssimas pessoas têm isso no Brasil, esse conhecimento de construção mesmo da sua solução de privacidade, seja a sua solução interna, seu site, seu sistema. Então, assim, como eu vou fazer realmente para seguir as leis? O sistema de gestão está no CIPM. Assim, pontualmente, como fazer as coisas está no CIPT. Por isso que eu gosto tanto do CIPT. Só um lembrete, tá? Por causa do horário. Fernando, ele foi um dos primeiros CIPTs aqui do Brasil, né? E uma coisa que eu acho fundamental é a gente destacar essa relevância, não só pela questão da venda não é a questão da venda do curso, é a questão da notoriedade da pessoa, né? Que eu acho que é importante a gente destacar. E uma outra coisa também que eu acho fundamental, que me deu muita alegria de ver que, por exemplo, os profissionais da ANPD que estão lá dentro, eles fizeram CIPT.
Então, assim, né, o Ulisses e o Fernando tiveram oportunidade de estar com eles também. Então, isso é fantástico, isso é fantástico. Ou seja, as pessoas que estão lá dentro, eles são pessoas que estão capacitadas e sempre buscando treinamentos e conscientização e trabalho em cima da questão da proteção e privacidade de dados. Gente, infelizmente a gente extrapolou um pouquinho aí do horário nosso, né? Deixei as redes sociais que a gente tem aqui da Antibelo. Para mim ficou a parte mais chata, né? Que é a parte aí de ficar cortando a conversa, se deixar a gente ficar aqui conversando até amanhã. Mas, infelizmente, a Milena está deixando um abraço ali para a gente, né? Que parceiro. Exatamente, um ótimo bate-papo sobre a certificação e a complementariedade. E é isso mesmo, os dois são juntos, né? Eu falo como instrutora de um e quem fez o outro e está fazendo a prova do outro aí da IAPP, são fantásticos. Será um prazer, Adolfo, ter vocês aqui, foi um prazer enorme ter vocês, e venham conhecer a Antibelo, né? Venham conhecer as redes sociais, aí, o que a gente tem de novo aí. Eu falo que a gente não é muito marqueteiro não, né, Fernando? Mas conhecimento a gente tem. O nosso marketing ele é muito real. Tipo assim, eu falo, a gente tem que falar realmente o que você precisa, né? A gente sempre está focado em orientar, que na realidade o nosso objetivo, nossa função é fazer com que você tenha algo útil, o mais útil possível na sua carreira. É claro que nada é inútil, né? Mas você fazer com que você tenha o melhor retorno do seu investimento. Então, assim, sempre tem como fazer isso. Eu já fiz o CDPO. Pô, você tem muita coisa legal do Exim para fazer. A gente não falou de Cybersecurity, né? Que é uma certificação também bacana. Não, eu quero aprender mais tecnologicamente. Tenho lá o Cybersecurity, para você aprender, entender o que o pessoal está falando lá de segurança cibernética. Nós temos blockchain, tem várias coisas, inteligência artificial, tem várias coisas, tem vários caminhos que você pode seguir, né? Depois do Olha a Milena aí. Aí, a Milena, ela não ia aguentar ficar quieta. Eu estava aqui o tempo todo. Você sabe que eu não resisto. Você estava quietinha aí, Milena? Ela estava quietinha aqui. Bem-vinda, bem-vinda. Mas, então, assim, tem muita coisa legal que quem foi num caminho tem que descobrir o outro. Se você foi no caminho da EPP, você tem que descobrir o caminho da Exim agora, que tem muita coisa que vai complementar, que vai te ajudar, porque o caminho da EPP é muito bom, muito completo ali, muito avançado até em relação à privacidade, por ser uma situação de privacidade, mas a EPP não se envolve com proteção de dados, ela não se envolve com segurança da informação. E o Exim já tinha segurança da informação há muito tempo, né? As primeiras provas de segurança da informação, até assim, eu tive o prazer, né, a Milena está aí de testemunha, tive o prazer de, junto com a Milena, fazer a primeira prova de certificação aqui no Brasil de segurança da informação do Exim. Né? A gente fez o primeiro curso, a Milena que me aplicou a prova do Exim na época, 2000 e pouquinho, 2009, né? A Milena pessoalmente aplicou a prova para mim, para o pessoal da Módulo, para a gente se certificar e fazer o material para vender a certificação do Exim. Então, porque precisava a gente estar certificado para dar aula. Então, como não tinha ninguém ainda em segurança da informação, eu tive o prazer de ter a própria Milena como proctor, né, Milena? Verdade. Turma inaugural. Foi turma inaugural de segurança. Então, a gente ali... tive o prazer também de fazer os primeiros materiais, tanto do Advanced quanto do Foundation, que são cursos muito bacanas na área de segurança. Eles mudaram muito ao longo desses 13 anos. Eles foram perdendo algumas coisas que foram para o curso de Cybersecurity, mas eles foram aprofundando na área de gestão. Então, assim, e o Cybersecurity pegou um pouco mais de criptografia, um pouco mais de coisas técnicas mesmo. Não só o Cybersecurity. A continuidade de negócio, tem uma certificação em continuidade de negócio. A própria proteção de dados. O ISMAS, né, que é o antigo ISMAS, né, que é o Advanced, ele tinha um módulo de proteção de dados. Ele tinha um estudo maior de proteção de dados, que depois eu vi que foi para o proteção de dados, e esse curso, assim, ele foi... Então, tem acompanhado há 13 anos a evolução dessa certificação de segurança do Exim. O Exim tem uma linha completa agora também. Então, existe muita coisa. Para quem fez
Né? Quem achou, não, já fiz o CPO, tudo bem, você não precisa voltar e fazer o PDPF, você pode ir para frente e fazer, e agora se aprofundar na segurança. Eu fiz o GPO do Exim. Você, com certeza você vai encontrar um conteúdo bem diferente, uma visão americana nos cursos da EAPP. Então tem sempre um caminho. Eu acho que as pessoas ainda estão perguntando aqui, na verdade, o que a gente queria muito reforçar é que esse bate-papo aqui é muito para isso, para a gente falar que as certificações elas são complementares, né? Igual teve uma pessoa perguntar, o Exim trabalha só com segurança? Não, o Exim trabalha também com a parte da legislação, né? E tem assim a parte bem forte de conceitos, porque a gente só consegue colocar a privacidade e proteger o dado se eu tiver legislação ali em cima. Então, ele casa as duas questões. E a carga horária do Exim é bem maior. Então, Sim. assim, eu não sei nada de privacidade. Olha, você vai entrar, se você pegar um curso de CFM, você vai entrar na carga horária de 16 horas para fazer uma prova avançada, complexa. Se você fizer assim, um treinamento do Exim, você vai ter 32 horas para debater, tirar suas dúvidas, conversar. Você tem um conteúdo muito maior, que ele vai do começo da fundamentação da privacidade até o final de você colocar todo um sistema de gestão que é diferente do sistema da EAPP. E ele é mais mastigado também. Ele é um sistema mais mastigado do que o... É mais operacional, né? Ele te dá menos foco em segurança e mais foco em risco. Sim. Mas mesmo o conceito de risco é mais amplo, né, no EAPP. Você dá uma abertura maior, né, Ulisses? Você consegue enxergar mais coisas, né? Mas eu acho que muita característica é por conta do sistema de gestão deles. Eu sou extremamente fã, já falei isso não só com a Milena, mas com outro, falo com o aluno também. O sistema de gestão é muito interessante, mas ele é aplicável. Agora, os conceitos que você tem dentro da EAPP, ela te facilita as duas coisas. Então, por isso que, assim, eu sou extremamente... algumas pessoas perguntaram aqui, se você não sabe nada, eu acho que, assim, o Exim, ele é um começo de caminhada, mas não quer dizer que ele é raso, porque ele é profundo, mas como o tempo dele é maior, como você tem um tempo maior para trabalhar, porque, por exemplo, a parte de LGPD que você trabalha, né, Ulisses, dentro da parte do IAPP, são o quê? São 8 horas, muito bem São corrido. 8 horas. 8 horas. Como é que você consegue em 8 horas discutir? Não dá. Então, a gente tem que pensar um pouco isso. Aonde que eu estou? Então, por isso, assim, eu até compartilhei meu contato aí com algumas pessoas. Fiquem à vontade de entrar em contato com a gente, de conversar comigo, com o Fernando, para a gente estar orientando vocês qual que é a melhor realmente opção aí. Exatamente por quê, gente? Porque depende do momento que você está, do grau de conhecimento que você tem e do que você está buscando para a sua vida, né? Então, fiquem à vontade aí, a gente pode mexer com a gente lá no LinkedIn, né, Ulisses? Né, Fernando? Pode dar um oi, falar, oi, vem cá, me explica o que você acha disso. Um prazer. E vamos conversando. Nós estamos juntos. Dependendo da restrição e da vontade de estudar, você pode fazer até o PDPE e pular depois para... Porque o PDPE te traz toda essa base também de legislação, toda essa questão toda. Então, tem várias opções. O Essentials, né? Que o nosso PDPE é muito bom. Assim, ele extrapola bastante assim, as perguntas da prova. Ele te dá... Ele extrapola muito. Isso é uma coisa que eu gosto muito no Exim, que ele te dá liberdade de você fazer o seu material. Você tem que atender os requisitos da certificação, mas você não está com o material engessado, né? O material da APP é da IAPP, a gente não pode mudar uma vírgula. O material do Exim é o Exim que fornece a prova, a gente faz o material. Então, para cada fornecedor de curso do Exim, você tem um material diferente, né? E isso, ou seja, a gente se esforça sempre para ter o melhor. A gente começou, não basta ser o primeiro, tem que manter-se relevante, né? A gente tem que continuar sempre paranoico. Se você quer sobreviver, seja sempre paranoico. Paranoia não existe. Gente, infelizmente, a gente tem que encerrar. Nós já estamos aí com 24 minutos, aí, ultrapassando o tempo. Queria agradecer a todo mundo aí. A Milena por estar aqui com a gente, como sempre. Grande amiga. Milena.
Muito obrigada, Milena, por você estar aqui com a gente. Sempre, sempre por aqui. Eu te vejo mais tarde, Milena. Daqui a pouco. Estaremos juntos. Vou fazer um convite, né, gente? 5 horas tem o evento da DevSecOps, né? Onde a Milena vai estar junto com o Fernando. A gente teve um imprevisto aí por conta de algumas questões pessoais aí, mas de qualquer forma está todo mundo convidado aí, né? Acho que a princípio seria só a Milena e o Fernando, não é isso, Fernando? A gente vai. Eu vou apresentar o case, né? Da Evolveris, como falei, essa aqui é a nova Evolveris, né? Aqui o fundo, meu fundo, ficou bem mais bonito que a antiga, né? Ainda, lembrando ali a obra de Niemeyer na Lagoa da Pampulha, bem puxado para BH, mas isso é lá em Singapura, esse aeroporto. Mas ela é a nossa, a nova Evolveris. Então a gente vai pegar um case e falar assim, cara, beleza, eu vou entrar no mundo de DevSecOps. O que eu preciso fazer? O que eu preciso aprender? Volta às 5 horas da tarde que vocês vão descobrir. Como eu treino cada equipe? Aí passa por privacidade, passa por segurança, passa por um monte de coisa, tá bom? Okay. Gente, um abraço, muito obrigada. Agradeço aos elogios aqui. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigado a todos, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.